Então podemos dizer que o Roberval ele aposentou o Jorge Moraes. Sem dúvida. O futebol perdeu um grande zagueiro ou a crônica esportiva ganhou um grande comentarista? Com ele é sem arrudeios, ele vai direto ao assunto. Há mais de 4 décadas, ele atua na crônica esportiva, é jornalista, radialista, preside a Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas e fundou a ACEA. Estamos aqui com Jorge Moraes. Jorge Moraes, sem arrudeio mesmo, né? Tem que ser claro, principalmente isso. Você tem que agir, falar. Quando você é profissional da comunicação, você tem que ir direto ao assunto, sem muitos arrudeios. Você tem que trabalhar exatamente aquilo e falar aquilo que o ouvinte gosta de ouvir. Você não adianta estar falando aqui bonito, não adianta estar aqui enchendo linguiça. Você tem que ir direto ao assunto. Se o time presta, presta. Se não presta, não presta. Se o técnico é bom. Se não é, você tem que dizer que não é. Se a diretoria está trabalhando corretamente, você tem que agir da mesma maneira. Às vezes as pessoas não gostam, só que eu não falo pessoalmente de ninguém. Estou falando de quem assume um cargo público. O dirigente é um cargo público. O técnico mexe com paixões, com a torcida. Então, é público também o cargo dele. E a nossa função não deixa de ser uma função que coloca muita opinião. E por colocar a opinião, às vezes influencia as pessoas. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, vamos pegar a arma, vamos atirar, vamos para a guerra. Eu acho que a gente tem que dizer aqui o seguinte, o que é certo, o que é errado, falar, justificar, não deixar sem resposta a nada, e eu acho que é por aí que tem que caminhar. Jorge, conta pra gente, outubro de 1980, clássico das multidões no Trapichão. Técnico do CSA na época, Laerte Dória. O que aconteceu lá? Você parou o jogo? Não, o que aconteceu, parar o jogo foi uma consequência do que aconteceu. O CSA estava jogando contra o CRB, no estádio Ripelé. O CSA estava perdendo e o técnico Laerte Dória, o gaúcho, estava sendo criticado pelo torcedor, aquele que fica buzinando ali no túnel, ali quando o time desce, quando o time sobe. Aí, ele fez um gesto para a torcida e o repórter fotográfico Dácio Monteiro viu e fotografou. Na hora que fez a foto, aí o Laerte Dória partiu para cima dele para tomar a máquina e não sei se ia quebrar, se ia levar, o que é que ele ia fazer. Só que partiu para pegar a máquina. Quando eu vi que ele estava lá tentando agredir ao repórter, e eu era repórter de rádio na época, se não me engano, pela radiodifusora, aí o que é que eu fiz? Fui em defesa do nosso colega e terminou o Laerte voltando a briga para o meu lado. Aí nessa briga para o meu lado, aí a gente saiu nos empurrões, tapa para lá, tapa para cá, e terminou, saiu e a gente entrando no gramado. Claro que o juiz tinha que parar o jogo, porque tinha uma briga paralela no gramado do técnico do CSA com o repórter. Mas eu tenho a impressão que depois, eu fui analisar direitinho, que o Laerte Dória foi demitido porque a Associação dos Cronistas, a ACDA, presidida por Antônio Torres. Presidida por Antônio Torres na época. Presidida pelo Torres, aí a ACDA deu uma nota, todo mundo se pronunciou nos microfones, nos jornais, e a diretoria do CSA, que era o presidente João Lira, resolveu demitir o técnico Laerte Dória. Aí depois eu fiquei imaginando, será que o Laerte Dória não criou essa confusão toda comigo, que era exatamente para ser demitido, porque o time do CSA estava perdendo o jogo, perdeu o jogo, ia perder o turno, e ele estava numa situação complicada, o time não estava jogando bem. E o Laerte tinha feito uma cirurgia de hérnia 30 dias antes, e a família pedindo para ele voltar, para dar uma descansada lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei imaginando, eu acho que o Laerte aprontou para cima de mim, puxou a confusão, eu fui na onda, a gente brigou e ele foi demitido, era o que ele queria. Ele não queria pedir para sair, ele queria ser demitido para ter os seus direitos preservados. Jorge Moraes, depois
você, depois dessa situação, você ainda entrou em contato com o Laerte Dória? Teve outra oportunidade de entrevistá-lo, de conversar com ele, de relembrar esse assunto? E o pior que eu tive, o Laerte Dória, depois que ele foi embora e rodou por aí, passou um tempo parado no Rio Grande do Sul, e o Laerte Dória foi ser o gerente geral, o supervisor geral, administrador, alguma coisa nesse sentido, do Centro de Treinamento do América de Natal. América do Rio Grande do Norte, inclusive em Parnamirim, que é uma cidadezinha colada a Natal. Aí teve um jogo lá do CSA, se não me engano, contra o ABC, e o CSA foi treinar no CT do América. Quando eu chego lá, quem é que está lá? Laerte Dória, que me abraçou, me levou para conhecer todas as dependências do América, com 3 campos de futebol, concentração, setor administrativo, isso já, há muitos anos o América tem tudo isso lá em Parnamirim. Aí a gente ficou para lá, almocei lá com ele e coisa e tal, e depois vim embora, a gente não tocou no assunto. E esse assunto da confusão aqui em Maceió foi zero na nossa conversa entre eu e Laerte Dória. Março de 1983, você ainda era repórter de pista, né? Tem uma história de que o narrador Edivaldo Alves, Rádio Gazeta. Grande Edivaldo. Edivaldo Alves. Ele quis não sei se na época estava na Gazeta, não. Acho que Edivaldo estava na Difusora. Difusora, né? Na Difusora. Ele quis se situar e quis saber seu posicionamento, e ele fez a seguinte pergunta no ar. Fez ao vivo a pergunta da seguinte forma: Jorge Moraes, você vai estar em qual lado? Aí tem essa notícia, né, registrada no Jornal de Alagoas, que você respondeu da seguinte forma: estarei nos 2 lados. Aí ele disse assim: como? De forma onipresente? Lembra dessa história? Edivaldo Alves, está registrado no Jornal de Alagoas. Foi uma pesquisa que eu fiz e encontrei, viu? Primeiro preciso saber qual o assunto, né? Foi o seguinte. Porque ia ter uma narração. Dos 2 lados. Ia ter uma narração. Você era repórter de pista. Sim. Aí ele, querendo saber seu posicionamento, ele perguntou qual lado você estaria. E a resposta foi de que você estaria dos 2 lados. Dos 2 lados? Dos 2 lados do campo, né? Dos 2 lados do campo. Isso daí serviu de notinha. É porque na época, eu me lembro agora, a questão é o seguinte: na época só tinha um repórter lá no jogo, que era eu, o único repórter. E normalmente quando tem um repórter só, a gente fica no meio do campo, na linha que divide o campo, a gente fica lá, porque você tem uma visão melhor dos 2 gols, né, para poder acompanhar o lance. Aí ele quis saber qual era o lado que eu ia ficar, se era atrás do gol de um time ou atrás do gol do outro. Eu disse: eu vou ficar dos 2 lados, para mostrar que a gente ia ter um só repórter, acompanhar todos os lances e ali poderia até estar ao lado atrás de um gol, mas naquela época podia ficar na linha lateral. Então ficava na linha lateral do campo, ali na mesa da federação, sentava até na mesa com o pessoal lá no banquinho da federação, ficava ali sem problema nenhum. Então, dos 2 lados, queria dizer que eu estava ali único, solitário, para ser o repórter do jogo. Essa década de 80, 90 até agora, você sente saudade de quê? Daquele romantismo do rádio, daquele romantismo do jornalismo, que criavam aquelas imagens de jogadores hoje que são reconhecidos como mitos, como lendas? Eu sinto 3 saudades. Uma de ter visto aqui jogadores como Roberto Menezes, que foi médio volante do time do CRB, de ter visto aqui jogando Paranhos, zagueiro do CSA, e outros jogadores, de ter visto aqui um Torino que jogou no Internacional, do Ferretti, centroavante, que jogou no Botafogo, de ter visto o Silva lá ponta esquerda jogando, de ter visto o Eino Oliveira jogando. Então alguns desses jogadores, um Soares jogando, enfim, então é muita gente boa que a gente teve a oportunidade de ver. Então eu sinto esta saudade em relação ao futebol de hoje, aos jogadores que nós temos hoje. Eu sinto saudade, sabe de quê? De pessoas como Reinaldo Cavalcante como narrador esportivo, Aloísio Alves, o próprio Edivaldo Alves. A gente teve a oportunidade de ter aqui pessoas como Antônio Avelar, repórter, João José, do Arnoldo Chagas, enfim, muitos profissionais da comunicação, e eu não estou dizendo que esses eram melhores do que os de hoje.
Muito pelo contrário. Eu sinto saudade de Vacil Barbosa, um grande comentarista esportivo. Enfim, então a gente começa a sentir saudade das pessoas, dos colegas de trabalho. Não estou dizendo, mais uma vez, que é melhor ou pior do que a gente tem hoje, porque eu acho que a crônica esportiva de Alagoas, ela é a melhor do Nordeste. Vou incluir o Norte. O Norte e Nordeste, a gente não deve absolutamente nada em relação a narrador, comentarista, repórter, enfim, eu acho que a gente está muito bem nesse contexto, mas eu sinto saudade da presença dessas pessoas. E por fim, eu sinto uma saudade enorme das coberturas que eu fiz de Copa do Mundo, de Copa América, desde 93, 95, 97, 99, 2001 e por aí vai, de Copa do Mundo, de 90, de 94, de 98. Então é muita coisa. E hoje o rádio não tem mais essa condição, porque na época não tinha pagamento dos direitos de transmissão. E hoje esses direitos são cobrados das emissoras de rádio também, como são cobrados das emissoras de televisão. A Rede Globo compra os direitos e revende para as emissoras de rádio e também para as emissoras de televisão. E a gente aqui num estado pobre, como o estado do Nordeste, que vive em crise, como todos os outros estados, fica difícil você conseguir o patrocínio para pagar os direitos de transmissão, às vezes cerca de 150 mil reais, só para transmitir, ultimamente 300 mil reais. Além disso, conseguir o dinheiro para passagem, para hospedagem, para alimentação, para outras despesas que você tem, então fica muito caro para o rádio bancar isso. Quem pode bancar? Uma Itatiaia de Belo Horizonte. Quem pode bancar isso? A Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Quem pode bancar isso? Uma Jovem Pan, uma Bandeirantes, uma Globo, seja no Rio, seja em São Paulo, e algumas poucas emissoras do Brasil, e aqui no Nordeste, talvez a Jornal do Comércio, a Sociedade da Bahia, a Verdes Mares em Fortaleza. Tirando esses nomes aí que eu citei, é muito difícil hoje em dia a gente pensar em fazer uma cobertura de Copa do Mundo. Então, como eu fui a várias, a cada 2 anos eu tinha 2 anos uma Copa América, no outro 2 anos era Copa do Mundo, 2 anos de Copa América e por aí vai. Aí terminei a gente não conseguindo mais acompanhar esse ritmo aqui do rádio alagoano como um todo, e isso parou. Então eu sinto saudade, porque não só conhecia o país, não só trabalhava, como estava marcando na minha história no rádio uma cobertura internacional. Jorge, você fez uma exposição interessante sobre essas décadas de 80, sobre os jogadores que tinham na época, né? Que podemos dizer as divindades dos deuses do futebol, não é? Você acha que a falta desses jogadores como você citou aí, que podemos dizer excepcionais, diferenciados, a falta desses jogadores também faz com que a divulgação das narrações também caia um pouco por conta dessa crise, dessa falta de craques, dessa falta desses jogadores que existiam naquelas épocas? São realidades vividas em épocas diferentes. No passado você tinha um futebol técnico, um futebol mais lento. Se você olhasse e pegar um vídeo da Copa de 1970, você vê que não é correria, é habilidade, é qualidade. A bola era quem corria, mas o jogador não chegaria a tanto. Já hoje é um futebol mais de força. E como o futebol de força, ele é mais truncado, ele é mais marcado. Então, aí o que é que acontece? Quando a bola corria e tinha habilidade no passado, o narrador poderia fazer uma festa maior. Como hoje é um futebol muito marcado dentro de campo, no homem a homem, no espaço, aí a bola para muito. Há muita falta. Você vê que é comum terminar um jogo e o cara dizer, foram de 90 minutos, tantos minutos de bola correndo. Às vezes menos do que um tempo de jogo de bola correndo. E naquela época não existia isso, era muito mais velocidade da bola, não do atleta. E tinha a técnica, a marcação era em segundo plano. Hoje em primeiro plano é a marcação e depois é que a gente vai ver o que é que faz com relação ao restante da partida. Por isso que eu acho que hoje dificultou mais para o narrador a questão do próprio futebol, com as suas mudanças em relação ao passado. Em 98 você teve essa responsabilidade, né, Jorge, de presidir até uma comissão de inquérito para apurar, né? Apurar um caso de um tipo de gangue
que forjava resultados, né? Um gangue da arbitragem, como noticiava alguns jornais da época, né? Inclusive, na época, o presidente da federação formou uma comissão formada por mim, Josival Pedro e mais uma outra representando a Federação Alagoana de Futebol, não é isso? Representando a federação para apurar. Nós apuramos, nós fomos a fundo, mas faltava sempre a palavra, a testemunha. Porque você pode até achar que a coisa aconteceu. Pô, tá bem claro, mas você não tem que assumir dizendo que aconteceu se você não tiver uma testemunha. Você tem que ter testemunha, tem que ter o documento na mão, e na época tinha muito pouca coisa nesse sentido. Mesmo assim, foi feito um relatório, foi entregue lá na federação, e a federação ficou de tomar algumas providências, nem me lembro se tomou, se não tomou, só sei que o relatório foi feito e foi entregue lá para a federação, mas sem muita coisa concreta, porque faltava na oportunidade a testemunha, a pessoa que pudesse dizer, aconteceu porque eu vi, sou testemunha envolvendo fulano, ciclano, beltrano. Isso não... Jorge Moraes, você jogou, né? Jogou até o juvenil, não é isso? Zagueirão, foi capitão, tem estilo de capitão, tem estilo de ser um zagueiro... Era um zagueiro na porrada. E era? Não fala sério. Tô brincando. Qual era o seu estilo? Eu era o mais alto do time. Eu tinha na época, porque até eu encolhi agora. Depois o cara vai ficando velho, vai encolher. Você nasce, vai crescendo, chega num determinado ponto, você não cresce mais. Mas quando você vai envelhecendo, você vai diminuindo. Porque eu já cheguei a ter 1,82 m e agora eu tenho 1,80 m. Aí, resultado, perdi já 2 centímetros nessa história. E na época eu era o mais alto do time. Então, o mais alto do time tinha que ser 3 posições. O goleiro, eu seria um frangueiro. O centroavante, eu não tinha habilidade para fazer gol. O zagueiro, para pelo menos chegar junto, não deixar o cara fazer muita graça ali. E eu joguei o campeonato infantil juvenil pelo Circulista e juvenil pelo São Vicente. E o detalhe que eu encerrei a carreira, era o final do ano, terminando ali o campeonato, e tinha um jogo contra o CRB. E se a gente conseguisse um empate, a gente estava no quadrangular decisivo, era a última rodada da fase de classificação. E nesse jogo, o nosso zagueiro titular estava doente e jogava comigo, ou melhor, o lateral esquerdo estava doente, e aconteceu um problema de saúde com os familiares do reserva, do lateral esquerdo, e o técnico resolveu me colocar de lateral esquerdo. Por quê? Isso tem uma explicação, porque o ponteiro direito do CRB era o Roberval Davino. Era o Roberval. Eu disse, Moraes, tu vai, que pelo tamanho, tu vai pelo menos impressionar o Roberval. E você, se não parar no jogo, para na porrada, mas aí você faz alguma coisa. Eu encerrei carreira e até hoje eu procuro o Roberval e não encontro. No jogo foi a mesma coisa. O Roberval deitou e rolou, era o bailarino, como era chamado, driblava feito um condenado. Eu não consegui defender, cortar uma bola, que ele primeiro não deixou e segundo que eu não encontrei ele no jogo. Quando terminou o primeiro tempo, eu tirei a camisa e disse, eu não volto mais pro jogo. Aí, não, por quê? Não, se eu volto se for na minha, para jogar de lateral eu não vou. Resultado, voltei, mas voltei de zagueiro, o outro foi fazer lá o lado esquerdo, para tomar um banho também no segundo tempo do Roberval, e a partir daí eu estourei a idade no final do ano, que já era pertinho do final do ano, eu tinha que decidir. Algumas pessoas, alguns colegas meus foram para o Capela, lá para o Capelense, na época, para o Capelense. Outros foram para Viçosa, por aquela região, e disseram, Moraes, e você? Eu digo, vou trabalhar. Aí fui procurar um serviço e logo depois entrei na imprensa com 19 anos de idade e pronto. Aí estou aí até hoje cumprindo o meu papel, mas jogador de futebol foi só essa boa passagem de infanto juvenil e zero boi. Então podemos dizer que o Roberval, ele aposentou o Jorge Moraes. Sem dúvida. O futebol perdeu um grande zagueiro ou a crônica esportiva ganhou um grande comentarista? Eu tenho a impressão que o futebol se viu livre de um zagueiro que no futuro poderia ter
encerrado mais cedo a cartilha. E o Roberval contribuiu para isso, porque eu tomei a decisão logo depois do jogo. E a crônica esportiva, eu não sei se com 1,80 m ganhou um grande comentarista. Eu só sei que tem um comentarista esforçado, um comentarista que já é um dinossauro no rádio, já com 45 anos na profissão e que se sente ainda um menino motivado para continuar exercendo essa profissão e exercendo essa função. Inclusive agora, depois que eu quero aqui agradecer ao pessoal da Rádio Pajuçara FM, do PSCom, Pajuçara Sistema de Comunicação, que me levou para lá. Fiquei 2 anos, já tinha me aposentado da Rádio Difusora, não queria mais trabalhar com futebol. O incentivo do César Pinto e dos companheiros, eu voltei. E depois de 2 anos na Pajuçara, aí a Gazeta me chamou, aí eu fui para a Gazeta cerca de 1 mês, vai fazer agora, e eu estou lá desempenhando o papel de comentarista. Estou motivado, acho que vale a pena não parar, vale a pena dar continuidade a isso e ser um comentarista, no mínimo, esforçado. Faça um ranking de presidentes do CSA e do CRB. E a gente tem que dividir em dois momentos. Os presidentes lá do passado, lá de trás, que faziam um futebol amador. Não eram profissionais do ramo, era um médico que assumia a presidência, era um político que assumia a presidência, era um empresário que assumia a presidência. A gente teve João Lira, a gente teve Augusto Farias, a gente teve antes doutor Disseu Falcão, a gente teve Haroldo Dionísio, a gente teve Francisco Caetano, a gente teve Afrânio Lages, todos dirigentes do passado, mas com pouca vivência para conduzir um futebol profissional. Era um futebol muito amador. De lá para cá, já na era moderna, vamos chamar assim, aí a gente passou a ter dirigentes focados no lado profissional, mas que alguns se atrapalharam pela questão da emoção. Vou citar aqui um que nada de pessoal, mas o Jorge Sixto. Um cara que é de boa índole, com os bons pensamentos, mas que não conseguiu fazer o CSA ser um clube profissional. A mesma coisa eu posso dizer do CRB. O CRB teve Fernando da Aldeia, o CRB teve Darlan Brandão, o CRB teve Dr. Oswaldo Gomes de Barros, teve o procurador do Estado, Flávio Gomes de Barros, que é jornalista, que foi presidente da CDA, teve o Wilton Figueroa, advogado, teve Zé Serafim, um contador, que foi jogador lateral esquerdo do CRB, teve muita gente assim, mas também sempre do mesmo jeito do passado do CSA. A diretoria não terminava o mandato, a diretoria no meio do caminho encontrava dificuldade financeira, aí terminava renunciando, ou terminava a temporada, o mandato com dívidas e mais dívidas. Depois, aí a gente tem esses últimos anos do Marcos Barbosa. E o Marcos Barbosa, a exemplo que faz o Rafael Tenório, ele um pouco mais individualista dentro desse trabalho, ele conseguiu transformar o CRB. Manteve o CRB vários anos na Série B, caiu para a Série C, voltou para a Série B, caiu novamente para a Série C e continua agora na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante para um clube de futebol, especialmente aqui no Nordeste. E o Marcos consegue ter uma administração excelente, tem o seu Ninho do Galo lá, tem uma estrutura fantástica, uma das melhores do Brasil, conseguiu montar aqui uma casa própria para a sua sede administrativa, se desfez ali da Pajuçara, porque não tinha muito futuro aquilo ali, não tinha como ampliar a Pajuçara, não tinha como fazer mais nada na Pajuçara, porque estava o estádio antigamente, tinha um monte de ruas ao redor, e agora só tem casas, e não tem como você criar uma arena, porque não tem como você crescer. Então ele vendeu, pagou as dívidas do clube, deixou dinheiro em caixa, investiu na compra de um terreno, fez o seu centro de treinamento, enfim. Então, e conduz o CRB muito bem nessa parte do futebol.
muito esperto no futebol, já com uma vivência muito boa. Eu acho que nós temos hoje, se for levar em consideração a era moderna do futebol, do profissional do futebol, do profissionalismo no futebol, os dois maiores presidentes de CSA e CRB, Rafael Tenório e Marcos Barbosa, respectivamente. Jorge, falando de presidente, só para encerrar, duas perguntinhas. Presidente da Federação Alagoana, e depois vai pensando aí, viu, se a paixão alguma vez interferiu em seu comentário. Você ficou emocionado demais com aquele time aí do seu coração e fez um comentário aí apaixonado, bem saudosista. Bem, eu vou primeiro começar pela Federação Alagoana do Futebol. A exemplo e acompanhando essa história do futebol, de CSA e de CRB, nós tivemos aqui grandes presidentes na Federação Alagoana. Cleto Marques Luiz, José Sebastião Bastos, Raimundo Tavares, Raimundo Soares, Valdemar Correia, tá certo? Gustavo Feijó, e hoje a gente chega ao Felipe Feijó. Eu acho o Felipe um cara muito competente. Acho o Felipe Feijó uma pessoa do diálogo, um cara acessível às causas. Ele briga pelo futebol alagoano, ele se identifica pelo futebol alagoano, mesmo com a sua pouca idade, um menino ainda, em relação a muita gente que passou pela federação. Mas eu acho que a Federação Alagoana de Futebol, nesse momento moderno do futebol profissional, a Federação Alagoana se encaixa muito bem com o presidente Felipe Feijó. Com relação à questão da emoção, eu não tenho emoção com o jogo. Eu não tenho. Eu perdi essa emoção com o jogo. Às vezes, acontece de ter um jogo da seleção brasileira e eu estou dentro do cinema assistindo um filme. Por quê? Eu perdi a emoção de torcedor. Eu perdi a emoção do torcedor. Agora, se você perguntar a mim, você não vibra com futebol? Claro que eu vibro com futebol. Por exemplo, quando o CRB chega na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda brigando para não ser rebaixado, ganha o jogo e se mantém na Série B para esse ano e é o 12º colocado. Isso é motivo de emoção, motivo de orgulho. Quando o CSA, eu consegui ver no CSA, e eu pensava que não estaria vivo mais um dia para ver um clube de Alagoas na Série A. E aí eu consegui ver isso no ano passado com o CSA. Quando o time não assistiu o jogo, porque estava comentando o CRB e Figueirense aqui no Rio Pelé, mas acompanhando os jogos, o gol a gol do jogo, a gente tem uma emoção muito grande pela campanha que fez o CSA em chegar à Série A, coisa que eu não esperava ver. Talvez eu digo, bom, estou mais para lá do que para cá, talvez eu não veja essa condição de um time de Alagoas na Série A. Vi no ano passado com o CSA. E não acho nada difícil que possa acontecer novamente com o CRB este ano, dentro do seu planejamento, do que pretende fazer como exemplo visto do CSA, o time do Clube de Regatas Brasil. Então, emoção eu tenho com fatos vividos dentro do futebol, mas como torcedor essa emoção não me passa mais no coração, na cabeça, ter emoção pelo jogo eu não tenho. Jorge Moraes, que saiu aí da defesa, né? E agora é o cara que faz a leitura do jogo, que cronista, ataca. que ataca. Que ataca. E ataca ferozmente, né? Não conseguia ser atacante como jogador, não fazia gol, então hoje eu ataco como comentarista. É isso aí, Jorge Moraes, obrigado aí pela moral que você deu ao canal Conta Pra Mim. Essa entrevista sai essa semana, a gente publica, manda o link pra você. E sucesso, viu? Obrigado pela aula e pela oportunidade. Fiquei nervoso. Que isso. Eu que agradeço a você de estar aqui. Ligou para mim, marcou, veio. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei. Quase me deu um drible. Quase que na época, se eu fosse o Roberval, teria dado um drible em você, mas não, eu tive que fazer uma marcação e você foi quem fez uma marcação sob pressão para que eu não pudesse deixar de estar aqui. E fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter falado sobre todos esses assuntos e quero aqui dar um depoimento.
Durante toda essa minha vida de 45 anos, nunca ninguém me perguntou essas coisas que você perguntou. Fala sério, Jorge. Nunca perguntou se eu joguei bola, nunca perguntou o que eu fiz, nunca perguntou se eu que jogava, nunca perguntou por que encerrei a carreira, por onde passei, nunca perguntou sobre o que eu achei dos dirigentes do passado e o que é que eu acho dos de hoje, nunca perguntou nada do que deu emoção em termos da emoção com o futebol, não é emoção com a carreira. A emoção com a carreira a gente sempre teve e vai continuar tendo, mas com o futebol. Confesso para você que das suas milhares, centenas, dezenas de perguntas, com certeza a metade nunca ninguém me perguntou nesses 45 anos de trabalho na crônica esportiva, seja em gravação ou seja pessoalmente. Então, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado pelas palavras também, Jorge. Fiquei emocionado, mas esse é o papel do canal Conta Pra Mim, traçar esse perfil dessas lendas do esporte, principalmente do nosso estado, do esporte alagoano. Quando eu cheguei aqui, falava até para um professor que estava aqui conosco conversando, não é, Jorge? Que hoje faria mais uma entrevista de uma das lendas do nosso esporte alagoano, lenda viva da crônica esportiva. E tem um detalhe, e você fez a pesquisa para poder chegar aqui. Pesquisei muito, Jorge. Foi buscar jornal de Alagoas, das décadas de 80, jornais da época, para chegar aqui e perguntar, porque você é menino, para saber de tudo isso aí, você entrou na linha de pesquisa sem dúvida nenhuma, e a pesquisa é o grande caminho para quem é profissional. Entendeu o passado para falar do presente. Obrigado, Jorge. Um abraço, obrigado.